nós estávamos conversando antes da gente subir aqui, há quanto tempo que a gente se conhece, há quanto tempo, né? E eu disse para ele que eu talvez esteja hoje, aqui dentro desse salão, a pessoa mais antiga do Kardec. Porque eu comecei a frequentar o Kardec quando eu era bem criança e fiz a minha evangelização aqui. Então, como eu já fiz 70 anos, então faz tempo, né? Então, depois eu trouxe os meus filhos, ele foi professor dos meus filhos, e agora eu estou trazendo os meus netos, né? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o evento, né, que nós vamos ter essa noite, que é a ceia de Natal. Nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus, né? Quem era Jesus, o que ele representa para nós cristãos, né? E para a gente conhecer um pouco da história de Jesus, nós temos que buscar. Eu não lembro mais como é que funciona isso, mas deve ser assim. Não, não é. Também não é. Então vai aqui mesmo. Vai no dedo. Então, a gente tem que. Não existe assim uma biografia, né? Como existem biografias de filósofos, de escritores, de gente famosa. De Jesus, nós não temos uma biografia. O que nós temos são informações constantes no Velho e no Novo Testamento. Quer dizer, no Antigo e no Novo Testamento, no Evangelho. E no Antigo Testamento já começava a surgir informações sobre a vinda de Jesus. E as profecias, né? As profecias do Antigo Testamento. E os principais profetas que anteviram, quer dizer, tiveram a visão do nascimento de Jesus, em primeiro lugar foi o Isaías. No capítulo 7, versículo 14, ele fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Depois, no capítulo 9, no versículo 6, o Isaías continua falando isso muito antes de Jesus nascer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Então, já naquela época, muito antes de Jesus nascer, os profetas de antigamente já estavam antevendo a sua vinda. Depois, o Miqueias, que é um outro profeta, que diz assim: mas tu, Belém Efrata. A gente conhece a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, só como Belém. Esse Efrata era um adjetivo aí que significa terra frutífera. Posto que pequena para estar entre os milhares de Judá, de ti é que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então já estamos, né, lá nos aquecendo, preparando a vinda de Jesus. Depois, o profeta Zacarias: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado sobre o jumento. Eles tinham visões, então eles retratavam o que eles viam, né? No Salmo, no capítulo 22, pois aí já falando do que aconteceria com esse Salvador aí. Pois cães me rodeiam, um ajuntamento de malfeitores me cerca, transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Ele está falando sobre a morte de Jesus. Eles me olham e ficam a mirar-me, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançam sortes. Então vocês veem que os profetas, que eram aqueles médiuns, né, videntes de antigamente, eles já estavam vendo, não somente tendo visões do nascimento de Jesus, mas também do que aconteceria com ele depois. E
Isaías de novo, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Até o Isaías que anteviu o nascimento de Jesus, agora já está antevendo também a morte de Jesus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então a gente vê que o Isaías, ele não somente viu, né, teve a visão do nascimento, como também de como morreria este ser que estava para vir para a terra. E isso é o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus, sobre a vinda do Salvador. Aí nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento fala exatamente sobre Jesus e depois o que veio depois de Jesus. A palavra evangelho significa boas novas, ou boa nova, ou boas notícias. Sua origem vem do grego evangelion, né? Evangelho é a doutrina e a história de Jesus Cristo. É cada um dos 4 livros principais do Novo Testamento. E quem são os evangelistas? Aqueles que escreveram o Evangelho. Quer dizer, contando a história do nascimento de Jesus, da vida de Jesus e dos ensinamentos, da doutrina de Jesus. Os evangelistas, eu já coloquei na ordem que aparece na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Foram os 4 evangelistas. Então, todo o Novo Testamento, o Evangelho, estão condensados nessas 4 pessoas. Mateus, quem era Mateus? Mateus foi um apóstolo. Ele conviveu com Jesus. Apóstolo e evangelista. Ele era seguidor do Mestre e ele escreveu sobre ele. Cujo nome, antes da conversão, antes dele ser convertido, ele se chamava Levi. Morava e trabalhava como coletor de impostos em Cafarnaum, na Palestina. Quando ouviu a palavra de Jesus, ele teve um contato com Jesus, e Jesus, olhando para ele, disse: segue-me. Ele deixou tudo imediatamente, pondo de lado a vida ligada ao dinheiro, porque ele mexia com dinheiro, ele era um fiscal, né? Coletor de impostos, e ao poder, ele, quer dizer, se desvencilhou do dinheiro e do poder para um serviço de perfeita pobreza, a proclamação da mensagem cristã. Ele era o apóstolo mais intelectual dos 12 lá, né? Da turma dos 12, ele era o mais intelectual. Então vocês veem que Jesus tinha uma força magnética tão grande, tão forte, era tão forte a energia que ele emanava, e só dele falar para o Levi, naquela época, né? Segue-me, ele largou tudo e foi seguir Jesus. Marcos, quem era Marcos, que é o outro evangelista? Foi em sua casa que ocorreu a última ceia, porque os pais dele eram seguidores de Jesus, eles eram cristãos. E ele teve uma convivência com Jesus, mas não muito próxima. Quem tinha mais proximidade com Jesus eram os pais dele. Para escrever seu evangelho, ele deve ter recorrido a 3 fontes. As suas lembranças, porque ele teve algumas lembranças dos pais dele convivendo com Jesus, lembranças de outras pessoas que conviveram com o Mestre, e em documentos que já circulavam na comunidade jovem cristã da época. São detalhes assim que muitas vezes a gente não sabe. Quem são esses 4 aí que escreveram sobre Jesus? Eu achei interessante isso. E Lucas, né? O Evangelho de Lucas, que é o tal do São Lucas, todos eles são santos, né? Foi um médico convertido nos primeiros anos do cristianismo. Quer dizer, ele também não foi apóstolo, ele não conviveu com Jesus diretamente. Dizem que se utilizou do que lhe foi dito por Maria, a mãe de Jesus. Ele teve contato com a mãe de Jesus e foi ela que passou para ele muita informação. E além da informação de Maria, ele utilizou os documentos da época e testemunhos, né, que falavam para ele dos fatos que ocorreram na época de Jesus. E João? João foi um dos apóstolos. Quer dizer, então vocês viram que o Mateus foi apóstolo, João foi apóstolo, foi um fiel seguidor de Jesus
e contava com a confiança do mestre. Foi a ele, ao João, que Jesus pediu para cuidar de sua mãe. Quando Jesus, antes de morrer, pediu para o João cuidar da mãe dele. Nos momentos em que Jesus se isolava para orar, era sempre chamado, ele chamava o João para acompanhá-lo. Presenciou a maior parte dos fatos narrados no Evangelho. Então vocês têm aí quem são as personagens que vão nos dar todas as informações sobre quem era Jesus. Então, como que o Evangelho de Mateus fala de Jesus? O Evangelho de Mateus, ele faz um registro da genealogia de Jesus. Quer dizer, desde Abraão, né, ele foi passando, olha lá, ó, porque o Jesus era descendente de Davi, porque o pai dele era descendente de Davi, né? E Jacó gerou José, quer dizer, Davi gerou Jacó e gerou José, marido de Maria, que era a mãe, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, observem bem, ao todo houve, na Bíblia eles vão falando todos os nomes, é claro que eu não copiei tudo aqui, porque é muito nome. 14 gerações de Abraão a Davi. Né? Foi o pai de Jesus, era descendente desse Davi aí. 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Ele começa, então, o seu evangelho falando da genealogia de Jesus, de onde é que Jesus tinha vindo. E ele fala também sobre o nascimento. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque Jesus tinha o nome Jesus é o Salvador. Né? Isso foi em Mateus. Agora nós vamos ver como é que o evangelista Marcos começa o seu evangelho. Então ele fala, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, então ele começa narrando assim: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então ele está falando de João Batista, que era primo de Jesus. A Rosalina, que outro dia contou a história da Isabel lá, lembra? Que ela não engravidava porque ela tinha muita idade, ela era estéril, o Zacarias era o seu marido, ele foi avisado por um anjo que ela iria engravidar, e aí nasceu João Batista. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E o João Batista pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Então tem toda aquela cena, né, que Jesus chegou e João batizou, e aquela pomba, né, que representava o Espírito Santo. Então, o Evangelho de Marcos, ele faz toda uma introdução citando o antecessor de Jesus, quem vinha antes preparar o terreno para Jesus, que foi João Batista. Lucas, como é que o Lucas fala sobre, começa o seu evangelho? Existiu no tempo de Herodes, aí ele já é uma outra visão. Rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. Ele vem contando aquela história. Ó. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos,
porque Isabel era estéril e ambos eram avançados de idade. É aquela historinha que eu contei da mãe do João Batista. Continuando. Foi assim o nascimento. Então, ele colocou já a família do João Batista antes, para depois ele explicar como é que nasceu Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu, continuando Lucas, para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Então ele já relembra a profecia. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele pôs o nome de Jesus. Então vocês veem que cada um conta mais ou menos, quer dizer, tem alguma semelhança, mas cada um tem um estilo, cada evangelista tem o seu estilo. Aí vem o evangelista João, que é o quarto na ordem, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. O João era muito filósofo, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, o Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Então, o João, na sua... Eu acho o João assim profundamente poético, né? Ele já começa a falar de Jesus, já na visão de João Batista, antevindo o seu nascimento, a sua vinda. Então ele falava assim, ele veio para testemunho. Então João era testemunho de Jesus, para que todos crescem nele. Então ele fala, não era ele a luz, não era o João Batista a luz, mas para que testificasse da luz. Perceberam? Então ele já coloca Jesus com uma visão assim bem espiritualizada. Jesus como luz. Ali estava a luz verdadeira, falando de Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Eu achei muito interessante, porque depois eu vou falar até sobre o Emmanuel. O Emmanuel fala a mesma coisa. E Jesus participou da elaboração, da construção do planeta Terra. Ele foi designado por Deus para fazer isso. Ele é responsável pelo planeta Terra desde a sua concepção. Ela estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, ele também já começa a falar, né, do que aconteceria com Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele, quer dizer, João deu testemunho dele. E clamou dizendo, quando João falou sobre Jesus, ele falou assim, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, o João Batista explicava já para as pessoas, para os seus discípulos, lá na época, que viria um que seria maior do que ele. Então, o João fala também sobre isso. O apóstolo João.
Veio para o que era seu e os seus não receberam. Então aqui está um pouquinho daquilo que a gente viu nas profecias do Velho Testamento. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu acho assim maravilhoso a maneira como João se fala de Jesus, porque como ele foi um apóstolo, ele conviveu muito próximo de Jesus, ele era um apóstolo de confiança de Jesus, ele fala com uma doçura, com uma veneração muito grande em relação à pessoa de Jesus. Então agora nós temos como que a Bíblia, como que o Novo Testamento apresenta Jesus. Agora, por que dia 25 de dezembro? Porque na Bíblia ninguém fala, não existe nenhuma citação de que dia Jesus nasceu. Então existe uma explicação amplamente difundida sobre a origem dessa data. Que o dia 25 de dezembro surgiu em decorrência da cristianização do Dies Solis Invicti Nati, o dia do nascimento do Sol Invicto. Esse dia era um feriado popular no Império Romano, era uma festa pagã, e celebrava o solstício de inverno. Esse solstício significa o aparecimento do sol forte no inverno, quer dizer, anunciando o fim do inverno, anunciando a chegada da primavera e do verão logo em seguida. Simbolizando o retorno do sol, o fim do inverno e a proclamação do renascimento da primavera e do verão. Então, começou essa data, 25 de dezembro, ela foi instituída muitos séculos depois da vida de Jesus. Né? Foi instituída pela igreja cristã da época, eles precisavam escolher uma data, porque também não sabiam exatamente qual era a data. Então, eles resolveram aproveitar, né, essa festa pagã, que era de reverência ao sol, e colocaram no mesmo dia a festa de celebração do nascimento de Jesus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus do ponto de vista da ótica do Espiritismo. Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos. Qual o tipo, que Kardec faz, qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec perguntou, os espíritos responderam simplesmente, Jesus. Quer dizer, modelo de perfeição, Jesus. Aí o Kardec fez um comentário sobre essa informação dos espíritos. Para o homem, quer dizer, para nós, a humanidade, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então ele explica que Jesus foi o Espírito mais perfeito que encarnou. Na verdade, Jesus não reencarnou. Nós reencarnamos. Jesus encarnou. Ele não tinha necessidade de reencarnar. Ele encarnou. Segundo algumas informações que a gente tem nos livros básicos de Kardec, Jesus existia antes da Terra, né? do aparecimento do globo terrestre. Ele participou da elaboração, da construção do planeta, inclusive da parte geológica do planeta. Aí o Emmanuel, a gente não pode deixar de falar de Jesus sem lembrar do Emmanuel. Na minha concepção, a pessoa que interpreta o Emmanuel, o Jesus, assim, com aquela profundidade que Jesus merece, que Jesus tem, é o Emmanuel. A gente, quando lê a interpretação do Emmanuel do Evangelho, eu não sei, particularmente eu sinto assim, uma coisa muito forte,
um sentimento assim de, sabe, de emoção, de ver como ele fala de Jesus, assim, a veneração que ele sente por Jesus. E nós sabemos que ele conviveu, né, quando ele era o senador Públio Lentulus, ele conviveu na época de Jesus, ele chegou a ver Jesus, porque a mulher dele na época, que era a Lívia, era cristã. Então, eu fiz uma pesquisa no Emmanuel sobre este assunto. Existem alguns livros do Emmanuel em que fizeram uma compilação, por exemplo, de tudo que o Emmanuel falou sobre o Evangelho de João, sobre o Evangelho de Mateus, perceberam? Então, esse livro que contém as análises que o Emmanuel faz do Evangelho de João, tem uma mensagem que ele fala assim: hegemonia de Jesus. A palavra hegemonia é uma palavra que significa a supremacia, a ascendência, porque Jesus era mais, né? Era mais que tudo, que todos nós, né? Antes de Abraão, dizia o Emmanuel, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram, mais ou menos bem, a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Resumo da ópera, o que o Emmanuel quer dizer com isso? Que antes dele estar presente fisicamente aqui no planeta, ele já participava de todo o processo evolutivo do planeta, da humanidade terrestre. Ele foi designado por Deus para ser o responsável por nós, olha a responsa, né? Por nós, humanidade. Né? Porque ele veio trazer uma mensagem diferente. Né? Uma mensagem diferente porque antes dele era o olho por olho, dente por dente. Era a lei mosaica que prevalecia. Então Jesus vem e contraria tudo aquilo que estava sendo posto e colocou a lei do amor. Então Jesus, ele fez existe um marco, né, antes de Jesus e depois de Jesus. Porque Jesus veio ensinar à humanidade o que é amar, o que é o amor. Aí, numa pergunta que fizeram ao Emmanuel no livro O Consolador, com referência a Jesus, como interpretar o sentido das palavras de João? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E o Emmanuel explica, antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Então ele fala sobre que a gente não pode comparar Jesus com nenhum filósofo. Jesus é acima de tudo e de todos. Ele fala sobre os valores divinos da sua hierarquia espiritual. Né? Na hierarquia espiritual no planeta Terra, Jesus é o topo da linha. No Consolador, ele continuando falando, enviado de Deus, Jesus foi enviado de Deus para vir ao planeta. Ele, Jesus, foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidos. Então, olha só como é que ele designa, como ele denomina Jesus, diretor angélico do orbe. Essa é a visão e a compreensão que o Emmanuel tem de Jesus. A ascendência do Evangelho. Nenhuma expressão fornece imagem mais justa do poder daquele a quem todos os espíritos da terra rendem culto do que a de João. No seu Evangelho, quando ele diz, no princípio era o Verbo.
Então o Emmanuel fala, quando ele diz isso, João, o apóstolo, fala assim de Jesus, ele está falando sobre a supremacia, a hierarquia espiritual de Jesus. No livro Mediunidade e Sintonia, o Emmanuel nos dá uma chegada assim, ó. E nós, que tanto temos recebido de Jesus, que oferecemos em troca? Uma pergunta seríssima para nós, seres humanos, da atualidade, da antiguidade e do futuro. Que excedemos de nós mesmos em honra do amor pelos benefícios com que o Senhor nos ampara e levanta? O Emmanuel está nos colocando uma pergunta muito séria. O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Jesus veio nos dizer, veio nos ensinar? Não alimentemos qualquer dúvida. A mensagem divina pede a resposta humana. O Emmanuel, ele é muito assim suave, mas de vez em quando ele dá umas... né? A mensagem divina pede a resposta humana. O que isso significa para cada um de nós? Jesus é aquele ser a quem a gente recorre. Quantas vezes a gente fala, ai, Jesus, e reza e pede proteção de Jesus, faz tudo, né? Sempre assim, pedindo alguma coisa para Jesus. E a nossa parte? Aí o Emmanuel vem levantar uma questão muito séria. A mensagem divina pede a resposta humana. Quer dizer, tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar, tudo aquilo que nós aprendemos estudando o seu Evangelho, e eu digo que nós espíritas somos ainda mais responsáveis, porque o que a gente estuda como espírita não é brincadeira. Olha as possibilidades que a gente tem de conhecimento sendo espíritas. Você já deve ter percebido isso, né? Porque o espírita tem como obrigação instruir-se. O Kardec já falava, espíritas, amai-vos e instruí-vos. A gente tem necessidade de aprender, né? Então, o conselho do Emmanuel, básico para cada um de nós, para toda a humanidade de todos os tempos, não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Do livro Pão Nosso. Olha que mensagem, que coisa linda. Porque nós recebemos muito do plano espiritual. De Jesus, que ainda continua sendo o responsável pela humanidade. É a Ele que nós recorremos em todos os momentos de dor e de sofrimento. E realmente nós recebemos respostas. Então, olha o chamamento que ele diz. Não vamos esperar a dor bater na nossa porta. O sofrimento bater na nossa porta. Vamos nos cuidar para que isso não seja necessário. Existe até um ditado que diz assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. É muito comum a gente falar isso. Espírita, então, fala isso muito. Se não vai pelo amor, vai pela dor. A gente não precisa esperar a dor chegar. Nós podemos trilhar o caminho que Jesus nos ensinou, que é o caminho do amor, para que não cheguemos a recebermos o aguilhão do sofrimento para mudar a nossa vida. Nossa reflexão. Como nós estamos vivenciando o Natal? Essa noite nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. Diante de tudo isso que nós ouvimos aqui hoje, como que nós vamos comemorar? Qual é o ensinamento básico do aniversariante? O que o aniversariante nos propõe?
amai-vos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus resumiu tudo no verbo amar. Então, nessa noite de Natal, vamos nos lembrar do aniversariante, esquecemos um pouco o Papai Noel. Achei tanta graça. Eu estava conversando com o meu neto há uns meses atrás, eu falei assim, eu queria comprar um violão para mim, porque o meu faz muito tempo que eu não toco, então eu dei. Então ele falou assim, vovó, você não precisa comprar. Mande uma cartinha para o Papai Noel que ele te traz o violão. Eu falei, puxa vida, não é mesmo? Eu tinha esquecido. Né? Ele já me resolveu o problema assim, na lata. Né? Eu achei muito interessante, porque isso ele me falou lá para outubro, novembro, que eu tinha tido essa bendita ideia. Quando foi chegando agora o Natal, eu estou percebendo, ele tem 5 anos, né? Quando foi chegando agora o Natal, eu percebi assim que ele está meio diferente. Ele falou para mim assim outro dia, vovó, eu fiz uma música para o Natal. Eu falei, nossa, eu quero ouvir a sua música. Aí ele começou a cantar a música dele. Então era assim, Jesus, a música eu não sei, mas a letra é mais ou menos assim. Natal é Jesus. É o aniversário de Jesus. E ele fala só de Jesus, ele não falou uma vez do Papai Noel. Eu falei, puxa vida, estamos melhorando. Né? E eu devo muito isso à evangelização, porque aqui eles aprendem isso. Né? Então, outro dia, uma menininha, filha de uma amiga nossa que estava em casa, falou assim, mas você acredita no Papai Noel? Ele ficou numa dúvida atroz, porque essa já é a segunda pessoa que fala para ele que Papai Noel existe. Aí ele veio falar para mim assim, olha, vovó, a Maria Alice falou que o Papai Noel não existe. Mas eu vi o Papai Noel. Ele existe sim. Porque tem um amigo nosso que se vestia de Papai Noel e ia levar o presente, conversava muito com eles. Esse era um amigo muito especial, né? Que tinha filhos também. Então ele chegava lá, ele falava, sabe? Falava, dava conselho. Nossa, o Papai Noel ideal, porque toda a família gostaria de ter. Era esse Papai Noel que nós arrumamos. Então, ele tem uma visão do Papai Noel, um ser de barba branca que conversa com ele todo Natal, né? E que fala coisa boa, dá bons conselhos para ele. Então está meio difícil, assim, aos pouquinhos a gente está percebendo que ele, aos poucos, ele está mais chegado no Jesus do que no Papai Noel. Então, eu gostaria, assim, de deixar para vocês esse questionamento. Porque, na verdade, o que representa essa celebração para nós, cristãos? Né? Eu vou dizer cristãos porque nós, espíritas, fazemos parte dessa regra geral do cristianismo. Né? Então, o maior ensinamento que Jesus veio nos trazer foi o amor. Então, é muito comum nessa época do final de ano, as pessoas se lembrarem dos pobres. Parece que é uma magia do Natal que vai fazendo com que a gente se lembre, por exemplo, de fazer caridade, né? De abraçar mais, de querer mais, assim, estar perto da família. Eu acho uma delícia essa época de Natal. Né? Os meus filhos todos vêm para minha casa, então eu falo assim, é uma bênção essa reunião da família. Eu tenho 2 filhos que moram fora, então uma já chegou, a outra vai chegar. Então eu falo assim, é uma bênção a gente poder compartilhar essa celebração, esse aniversário, juntos. Mas que a tônica da nossa celebração não seja a comida, nem a bebida. Porque naquela festa pagã que eu falei lá do solstício de inverno, contam os historiadores que os pagãos celebravam o sol com muita bebedeira, com muita comilança e com muita bebedeira. Eles queriam assim um horror. Né? E que a gente não faça dessa celebração do Natal como essa celebração pagã, que a gente faça com essa espiritualidade, com essa amorosidade que Jesus veio nos ensinar. E eu vou deixar para vocês o meu presente de Natal. Eu falo que a imagem de Jesus, ela nos
Parece que ela nos conforta, ela nos eleva, né? E a mensagem que ele nos passa: amai-vos como eu vos amei. Que isto seja um hino nos nossos ouvidos durante toda a nossa celebração. Feliz Natal para vocês todos. Muito obrigada.